nós. Começando aqui, então, hoje, sejam bem-vindos aí. Hoje é a nossa mentoria com um grupo aí de nutrição e mudança de estilo de vida, do grupo Viva Leve Saúde. E hoje a gente está com a missão de fazer a live por que a gente precisa mudar, né? Por que você precisa mudar, por que eu preciso mudar, porque a gente tem grandes desafios ao longo da nossa vida e às vezes a gente empaca aí com uma necessidade de mudança e a gente tem resistência e dificuldade de fazer esse nosso processo de mudança e transformação, né? Então, hoje a live ficou para a entrega de um conteúdo de abertura para o nosso programa Viva Leve, das boas-vindas a esse grupo que está chegando aí, que a princípio é um grupo bem dinâmico, né? Recebendo aí os pacientes que estão nessa necessidade de fazer esse caminho de mudança de estilo de vida, caminho de saúde, longevidade, e esse é o circuito que a gente vai precisar fazer aí nos próximos meses, né? O projeto, vamos falar um pouquinho sobre a questão do projeto Viva Leve, é um projeto que ele já tem aí algum tempo, né, com a minha equipe, vamos dizer assim, com a minha equipe profissional, que as meninas são novas nesse novo circuito, mas eu já tenho uma equipe aí já há um tempo trabalhando no projeto Viva Leve, né? Uns que entraram, saíram, outros que ainda estão comigo nos bastidores, como é o caso da doutora Vanessa aí, vocês vão ter oportunidade de estar em contato com ela mais à frente, né? Participando aí desse projeto maravilhoso, que é tentar levar, a gente está aqui com a proposta de levar saúde e qualidade de vida às pessoas com um verdadeiro modelo de medicina preventiva, né? A gente fala sempre a questão da necessidade da gente aprender a se cuidar para que a gente diminua o impacto das doenças na nossa vida, porque a gente só tem uma vida só, a gente só pode viver uma vez, né? Bem que a gente queria acreditar em outras oportunidades, mas nunca ninguém voltou de lá para poder nos contar. Então, a gente precisa realmente assumir a nossa responsabilidade na mudança de comportamento. Então, o projeto Viva Leve, ele começa com essa raiz, né? Ele passa por anos aí, que a gente teve a questão da pandemia, a minha mudança também, eu fui morar fora do Brasil, Vanessa também, hoje a Vanessa é minha vizinha aqui, e a gente tentou dar continuidade ao projeto de outras formas, nos batemos aí com a pandemia e tivemos que migrar o projeto para o projeto virtual, para esse projeto online, que a gente está nessa nova geração, vamos dizer assim, né? Geração dos profissionais mais jovens chegando aí para ajudar a gente. Por que criar tudo isso? Né? Porque a gente sabe que o caminho é o aprendizado. Entre quatro paredes no consultório, eu não consigo fazer com que o paciente, uma hora ali com o paciente, mais a monitoria do paciente ali a nível de consultório, né? Atendendo o paciente no consultório, uma hora só com o paciente, acaba sendo insuficiente para que a gente consiga estender os nossos braços de apoio. Então, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria em virtude, tudo que a gente aprende, a gente tem vontade, a gente tem sede de colocar em prática, e, infelizmente, só com atendimento dentro do consultório a gente não consegue. E aí fora a gente não vê conteúdos dinâmicos, né? Conteúdos objetivos que conseguem contemplar para o paciente todos os processos que o paciente precisa fazer. E aí veio a primeira ideia de construir a primeira etapa aí do projeto, né? O pessoal está entrando aí na sala. A primeira etapa do projeto, que é o passo para uma vida saudável. Então, essa é a primeira etapa que a gente pensa em estruturar, porque qualquer caminho, qualquer patologia que o paciente tenha, qualquer necessidade de mudança que o paciente vai precisar caminhar na transformação dele, ele precisa dar os primeiros passos. Então, nesse caminho do projeto Viva Leve, surgiu a ideia de construir um curso voltado para a mudança de estilo de vida, né? Onde eu, Vanessa e a Érica, a gente se reúne, a gente se divide a parte médica, a parte nutricional e a parte psicológica, vamos dizer, do coach, onde a gente procura entregar, né, para as pessoas ali a importância da mudança do estilo de vida e voltando lá na raiz, pegando na mão de vocês como que é o processo, como que é o passo a passo. Então, a construção teórica, eu costumo dizer isso muito para o meu filho, sabe? Quando a gente tem conhecimento, a gente tem liberdade. E liberdade é uma coisa que a gente não compra, né? A gente constrói. Então, é isso que eu tento preservar o tempo todo no consultório dos pacientes. Vamos sentar, vamos aprender. Eu chego até a ser, às vezes, um pouquinho chata, né?
com vocês, eu entendo isso. Vocês precisam aprender. Eu estou aqui no papel de mãe, não no papel de maternalista ou até madrasta, mas eu estou aqui no papel de educadora. Por quê? Porque a gente sabe que de todas as transições que a gente vai passar na vida, a gente vai falar hoje sobre transição, um assunto bem interessante para vocês entenderem o contexto hoje que nós estamos vivendo. Quando a gente fala de transição, eu passar por uma etapa da vida, eu transicionar ao longo da minha vida, eu aprendo, né? Eu aprendo muito isso. E nós, como mães, a gente não quer que o nosso filho sofra com o aprendizado, né? Meu filho está saindo de casa agora, vai para a faculdade, eu estou, aprende a cozinhar, senão você vai queimar arroz. Ele, mãe, se eu queimar arroz, eu queimei o arroz. Eu não morri porque eu queimei o arroz. Então, a gente tem um pouquinho disso, desse braço materno aí com vocês, e não querer que vocês sofram no processo de mudança e transformação. Mas, às vezes, faz parte, né? A gente passar por isso, tá? Por isso que, às vezes, a gente passa por uma doença, a gente passa por uma perda muito grande, um familiar que adoece, e aí é uma transição muito impactante na nossa vida. E é essa transição que faz com que a gente tome a atitude de mudança. Tem gente que às vezes não muda, mas faz com que a gente tome a atitude de mudança. E nós, mulheres, somos as que mais abraçamos isso, né? Então, o projeto Passos para uma Vida Saudável, que é a primeira etapa, é o projeto que a gente começa a inserir, né? Que nem eu falei, nessa primeira etapa que vocês estão chegando. Por quê? Porque lá fora, né, eu acreditava muito nisso também. Viver bem, ter longevidade, era comer e fazer exercício, né? Quando eu saio desse contexto, venho para a Europa e estudar o envelhecimento, ver como que as pessoas chegam ao fim da vida, até a última transição, que é a morte, eu começo a questionar certos valores, que, peraí. Não é só o que você come, não é só o que você se exercita. E começa a entrar outros contextos dentro dessa definição, né, que chegar lá bem. E a gente vai deparar dentro da questão do conceito do envelhecimento bem-sucedido, né, que não é ter dinheiro no bolso, mas que a gente possa curtir a nossa vida, né, digna de ser uma vida bem vivida, uma vida com dignidade e liberdade. E a gente só tem dignidade e liberdade quando a gente constrói algo, quando a gente constrói alguma coisa, né? Então, eu costumo dizer que para envelhecer a gente tem que construir um castelinho, que é um castelinho de proteção para a gente, né? Porque vem a fragilidade, né? Vem a vulnerabilidade, tudo isso está envolvido no nosso processo de envelhecimento. E por mais que você fale assim, a doutora só fala de envelhecimento, a gente nasce, cresce, reproduz e morre, é o nosso processo. Então, se a gente nasce com a perspectiva de viver uma vida longeva e saudável. E nada mais justo do que a gente começar a plantar essa sementinha já lá na barriga da nossa mamãe, né? Falando para essa mãe se cuidar, ter uma gestação, essa criança ter uma infância saudável, essa criança ser uma plantinha já saudável e ser um adulto saudável. E na transição para o envelhecimento, que a mulher ocorre na menopausa, a gente tem essa consciência de continuar cuidando dessa nossa plantinha para que a gente continue colhendo os frutos ao longo da nossa vida. Porque senão a gente perde os valores, o sentido da vida. Por que eu falo isso? Porque a gente perde o valor de estar aqui, a gente perde o valor do amor, a gente perde o valor da dignidade, da liberdade. Como assim, Flaviane? Traduz isso para mim. Se eu envelheço com doença, eu trago prejuízos emocionais e financeiros, a gente fala até muito mais do que dinheiro, porque às vezes tem gente que tem dinheiro, eu compro tudo, mas a gente traz prejuízos financeiros e emocionais para os nossos familiares, para os nossos filhos. A gente passa a vida inteira protegendo os nossos filhos, se a gente não se proteger, se a gente não se cuidar, nós nos tornamos vulneráveis, doentes, incapazes, e a gente larga a doença para os nossos filhos cuidarem. Né? Então, é isso que eu acho que é importante a gente construir essa consciência. Quando você casa, você é na saúde, né? Na alegria, na tristeza, peraí, mas não na incapacidade física, na doença, e trazer a mala pesada para poder o carregar. Então, é esse processo que a gente precisa nos conscientizarmos ao longo da nossa jornada, qual é o nosso verdadeiro papel e por que durante essa nossa jornada a gente precisa, dentro dessas transições que a gente tem que fazer, nós temos transição, o nascimento é uma transição. Você sai de dentro do útero e vem para a vida externa.
A adolescência é uma transição, você sai da sua casa, o casamento é uma transição, ter filhos é uma transição. E existem as transições do envelhecimento, que trazem um impacto muito forte na nossa vida. E se a gente não tiver um bom comportamento e uma maturidade para lidar com essas transições, a gente vai ter um envelhecimento mal sucedido. Se a gente não sentar toda semana e parar 15, 20 minutinhos para cuidar da nossa máquina, ninguém vai fazer isso por nós, né? A gente não vai conseguir entrar numa oficina, botar a máquina lá para calibrar e para fazer isso. Então, quando a gente fala que a saúde é um bem intransferível, é que a gente não consegue transferir a nossa responsabilidade com a nossa saúde para terceiros. A gente consegue sim, né? Vamos dizer assim, eu consigo contratuar com a equipe da doutora Flaviane, né, para que eles me deem o ensinamento necessário para que eu passe por essa transição, que é essa minha patologia, que é essa minha menopausa, que é essa minha perda de massa muscular. Então, eu posso contratuar alguns facilitadores, vamos colocar assim, mas eu não consigo fazer a minha transição se eu não participar desse processo. E aí é uma coisa muito bonita que a gente vê, né? Que é quando o ser humano ele começa a se amadurecer e criar consciência desse processo de transição. Ele deixa de ter motivos e passa a assumir responsabilidade, como assim? Não, eu sei que eu não tenho tempo, mas eu vou ter que construir um. Eu sei que eu não tenho tempo para ir para a academia, mas isso vai fazer parte do meu processo, né, de tratamento e cura. Então, eu vou ter que arranjar um tempo. Se eu não tenho durante a semana, eu brinco assim, para quem nada faz, né? Feito é melhor que perfeito, para nada coisa é melhor que alguma coisa, não brinco assim, né? Para você que nada faz, é melhor você fazer alguma coisa do que você continuar não fazendo. Por quê? Porque isso vai trazer prejuízos para você. E essas transições do envelhecimento, elas geram impactos não só na nossa saúde, né? Como se a gente não tiver um amadurecimento, eu falo que é uma apreciação muito positiva da nossa vida, a gente não consegue transicionar bem, né? Se eu não tiver uma apreciação e se eu não me preparar também para aquela transição, eu não me transiciono bem. Quer ver um exemplo? A gente tem várias transições dentro do nosso processo de envelhecimento. A aposentadoria, parar de trabalhar, né? A gente faz aquilo a vida inteira, se prepara, vai para a universidade, passa a vida inteira trabalhando. E aí eu paro de trabalhar. Se eu não me preparar para essa reforma, eu acabo me aposentando muito mal, né? E essa aposentadoria pode causar danos, prejuízos para a minha saúde, eu entrar em depressão, ganhar peso, né? Desenvolver uma hipertensão, desenvolver até um câncer, por estresse ali, do parar de trabalhar. Então, isso, se eu não me preparar ao longo da minha vida, eu vou fazer isso, que nem eu, estou ficando velha, não aguento ficar mais muito tempo em pé, não dá para eu fazer mais isso, não dá, eu criar essa consciência, direcionar a minha vida profissional, direcionar a minha vida familiar para o meu estágio onde que eu estou e aonde eu vou chegar, eu vou acabar fazendo minhas transições imperfeitas, com doenças e com patologias e tudo mais, tá? E uma das transições que a gente sofre mais impacto na nossa vida, talvez é o que agregue o nosso grupo hoje, é a transição da doença, é assumir a responsabilidade de cuidar da doença, né? Então a gente fala assim, por que eu preciso mudar? A gente muda a todo momento na nossa vida. A gente muda quando a gente é mãe, a gente muda quando os filhos saem de casa, a gente muda a cada nascimento, a cada proposta, a gente muda também com a nossa doença. Só que se a gente não fizer essa transição, esse sistema que a gente chama de sistema de coping, se a gente não fizer esse sistema de coping, uma transição saudável, né? A gente enfrentar isso com responsabilidade, que eu falo saudável, é todo esse pacote, é responsabilidade, é liderança, é tomar para si, pedir ajuda, gerar um horário para você cuidar de você, tudo isso, a gente não gerar esse mecanismo, fizer essa chave virar, a gente vai ter nós teremos mais transições a enfrentar e cada um vai ser um tropeço muito forte na nossa vida e a gente pode depois se ver numa redoma de problemas,
né, com uma pilha de remédios para tomar, com afastamento social, perder, a gente vai perder, vai ter cada vez mais perdas, e a gente vai viver aí no abismo que a gente não vai conseguir resgatar a nossa vida de volta, tá? Então, isso é uma coisa muito impactante. Viver a doença crônica jovem, às vezes a gente pode achar que isso seria, vamos dizer assim, eu falo por mim, né? É um castigo de Deus na minha vida e tal. Não, viver uma doença crônica, às vezes, numa faixa etária mais jovem, faz com que, se a gente tiver se a gente ativar esse mecanismo de comportamento, de mudança comportamental, a gente pode fazer a diferença na nossa vida, nos tornarmos, mesmo com a doença crônica, nos tornarmos mais saudáveis, nos tornarmos pessoas mais sociais, alegres, nos tornarmos pessoas mais, vamos dizer assim, compartilhar mais, né, com as outras pessoas as experiências que nós vivemos. E aí, às vezes, vocês veem a Flaviane que foi, a Flaviane que sou hoje. Eu fui uma médica da área de estética, dermatologia e tal, e foi a doença por conta do estresse, da falta de tempo, a falta de cuidados, filho pequeno, que fez com que eu falasse, ou você cuida-se, ou, né, isso aí vai levar você a avalanche abaixo. Então, é que a gente fala assim, por que eu preciso fazer essa mudança? Por que você precisa fazer essa mudança? Começa a perguntar para você mesmo, o que você planejou para a sua vida no seu processo do futuro? Né? Quem tem filho pequeno, quem tem filho adolescente, o que eu quero viver no futuro? Eu quero viver o nascimento dos meus netos, né? Eu quero viver... eu investi tanto na minha vida profissional, eu quero ter um planejamento de carreira, eu ainda quero ser escritor, eu ainda quero fazer isso. Então, isso é importante a gente desenvolver, né? Todas essas perspectivas, essas metas, esses sonhos que a gente precisa construir ao longo da vida, porque isso nos fortalece para esse processo cada vez mais de construir esse castelinho que é a nossa vida. E lá na frente a gente está com o castelinho bonitinho. Fala assim, será que ainda posso botar mais alguma cortininha aqui? Eu ainda posso enfeitar mais o meu castelo? Que você já está mais velho, envelheceu bem e ainda pensa curtir ainda a vida, né? Pensa usufruir aí, os frutos aí de tudo que você construiu. E não é só bens, é o que eu falo, né? É a aproximação social, as relações sociais, é a sua religiosidade, é seu grupo de amigos. E aí é essa positividade que a gente pensa, né, a construir ao longo da vida, porque lá na frente, quando a gente vê o nosso castelinho, a gente tem orgulho daquilo que a gente construiu ao longo da vida. E isso a gente precisa, o que a gente sempre constrói, a tese que a gente fala, isso a gente precisa construir. E construir com pessoas que querem fazer isso junto com a gente, né? Isso é importante. Então, a primeira etapa do nosso projeto é tentar desenvolver, né, com vocês essa mudança de comportamento. Por isso que hoje a mentoria é para a gente trazer aqui as dificuldades que a gente tem, o que nos impacta de fazer nossas mudanças, né? As dificuldades que a gente tem. Às vezes a gente entende a questão, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, eu não tenho isso, mas a máquina precisa encostar para poder ser abastecida, para trocar pneu, a máquina precisa desses reparos, né? E aí a gente tem a equipe agora para tentar identificar com vocês quais são os reparos, né? A parte médica, exames e tudo mais, e quais são as trocas que a gente vai precisar fazer por ordem de necessidade. Por quê? Por isso que as meninas vão aqui, a gente já vai até apresentar a equipe aí para vocês. Por quê? Flavi, eu tô com a máquina toda escangalhada, né? Eu tenho que trocar óleo, pneu, tudo. O vidro está ruim, peraí. Fisiologicamente, né? Metabolicamente, vamos dizer assim, existe o pulo do gato, tá? Existe um caminho para a gente começar. E a gente estuda para isso. A gente está em constante mudança e aprendizado para isso. Talvez o pulo do gato, o caminho para começar para uma paciente vai ser diferente para outra, dependendo da patologia de base, do estilo de vida, é onde a gente entra com um programa personalizando isso para vocês. Mas o step by step, né, o passo a passo do dia a dia, a gente precisa restabelecer. Então, o nosso projeto ele tem, nesses primeiros 4 meses, estruturar esses passos para que você faça o seu mecanismo de mudança de comportamento, introduzindo na sua vida, no seu dia a dia, os bons hábitos,
né, que a gente sabe que são hábitos que vão te ajudar nesse restabelecimento, nesse reingresso, nesse seu peso que você quer perder ou na massa muscular que você precisa ganhar. Por quê? Porque existe um mecanismo, eu falo que o corpo ele tem a sua reparação, né? O corpo ele tem a máquina para reparar. E a gente vai começando a identificar com vocês quais são os mecanismos que estão agredindo o seu corpo e os mecanismos que podem regenerar o seu corpo. Isso a gente vai trabalhar o tempo todo. Então, quando vocês chegam no consultório, eu vejo toda a máquina ali, todo o estresse oxidativo, alteração metabólica, o ferrugem, o pneu furado, o combustível errado, e eu preciso começar a reparar. Então, eu vou lá e jogo combustível para toda a máquina voltar a trabalhar, voltar a funcionar. Por quê? Porque a gente precisa acordar bem, a gente precisa melhorar a fadiga, precisa melhorar o cansaço, a gente precisa tudo isso. Mas, a longo prazo, né, é muita cápsula, é muito medicamento, é muita mudança, a gente entende isso. Então, na segunda etapa, vamos dizer assim, o pós-consulta, é importante que a gente estruture junto com uma equipe um aprendizado personalizado para cada necessidade de rotina, patologia, alimentação e tudo mais, porque cada ser humano ele é individualizado, né? O que é alimento para um pode ser veneno para o outro, né? A linhaça é alimento, para mim é um veneno. Então, o glúten, para mim, eu posso comer glúten, outra pessoa pode não comer. Então, a gente não pode entrar, né, naquela bandinha, eu costumo dizer até que na terra dos Smurfs, todo mundo azul, né, seguindo Gargamel, a gente não pode tirar glúten de todo mundo, né? Tirar lactose de todo mundo. Não, quem é você? O que você tem? Quais são as patologias? Vamos tirar, vamos avaliar, vamos ver como é que fica. Então, é um jogo de dama e xadrez, né? A gente vai jogando de acordo com o que... Se está difícil, virou um jogo de xadrez. Se é um jogo mais fácil, é um tabuleiro de damas, a gente consegue lidar com a situação. Cada ser humano é um ser individualizado, né? Então, essa questão de trabalhar todo esse projeto de ensinamento é para que a gente saia da fase dos medicamentos, né? Faça o seu mapeamento, por isso que o programa vem também com mapeamento genético. Então, a gente faz o mapeamento do estilo de vida e o mapeamento genético junto, a gente vai casando isso, né? Vocês vão verem ao longo do projeto, que a gente vai avaliar seu estilo de vida e o gene que você tem. E todos nós nascemos com genes defeituosos. A gente tem um gene lá, o tico e teco, que não se bate. Então, a gente vai pegar os genes que você tem de defeito e ver os genes que você tem em potencial e fazer um casamento com isso. Então, não é fazer qualquer teste genético, é um teste genético voltado para você, com todo esse projeto de anamnese, estilo de vida, seu meio epigenético e tudo mais, a gente vai estruturar para você. E vai por mim, apertem os cintos, porque o teste genético ele é um desafio para a gente, né? Porque, às vezes, mesmo que você tenha lá a genética lá boa, eu tenho gene da longevidade, doutor, eu vou viver 120 anos. Ai, meu Deus, olha a massa muscular, osteopenia, osteoporose. Então, você vai ter mais risco de queda, você vai ter mais risco de Alzheimer, você vai ter mais risco. E a gente tem que avaliar metabolicamente, né? A gente pede exames de sangue para ir minimizando esses riscos dentro do processo. Então, a gente trabalha sempre com o pé no freio, segurando esse processo aí do enferrujar rápido, né? Da degradação rápida, mantendo seu castelinho lá inteirinho. Lembra daquele joguinho que a gente tem que bota uma pecinha de madeirinha em cima da outra, que vai puxando depois? O processo do envelhecimento é aquilo, a gente vai tirando aquelas pecinhas, mas a gente vai pensando ali, igual arquiteto, qual pecinha que a gente vai tirar e qual pecinha que a gente pode colocar ali no local, para isso não desestruturar. Então, o planejamento ele passa por essa transição, que são esses 4 meses aí que a gente vai passar junto, né? E é importante que vocês entendam toda, por isso que eu falo, por que a gente precisa, por que você precisa? Por quê? Porque por mais que esteja aqui, por mais que eu estude, por mais que a equipe, Lohane e a Raíssa, vão estar presentes na vida de vocês, vão mandar mensagem, ajudar vocês localizarem os conteúdos que vocês precisam nesse momento para emagrecer, para tratar a síndrome do intestino irritável, a fibromialgia, as doenças autoimunes, por mais que lá tem as pecinhas, né? E vocês precisam adquirir esse conhecimento para que vocês aceitem essas mudanças com mais facilidade e ajudem as meninas no planejamento da rotina. Por isso tem um conteúdo teórico lá,
tem a questão do intestino, vocês entenderem por que o intestino passa a ser a chave fundamental. A gente é aquilo que a gente come, absorve, metaboliza e joga fora. Né? Eu não tenho tempo para comer, ou eu como coisa errada, meu combustível é errado. Você vai fazer toda a máquina funcionar errado. Então, a gente costuma dizer que dentro do estilo de vida, todos os fatores são importantes, e tem pesos bons. Dormir tem um peso maravilhoso, e a gente não dá valor a dormir. E dormir tem um peso importante, um impacto importante na nossa longevidade, né? E a gente não dá valor, a gente costuma dizer que é 80-20. É 80% nutrição e 20% os outros fatores. Por quê? Porque, na verdade, na prática, no dia a dia, a alimentação é o que mais pesa realmente. É a mais dificuldade, é a que mais consome tempo na nossa rotina. Depois as meninas vão comentar um pouquinho sobre isso. Então, a alimentação é a parte mais pesada, isso eu concordo. Por isso que a nossa mentoria é 80-20, 80% com foco na alimentação. Mas os outros pilares, né, que a gente tem, o intestino, a hidratação, o sono, os outros pilares, ele entra também no seu estilo de vida, ele entra também no seu prato nutrológico, que é o que a gente fala, né? Que é second time, os pacientes, o grupo que está mais à frente, eles já estão numa alimentação nutrigenômica, eles já estão trabalhando nos genes defeituosos, eles já estão mais na frente. Vocês estão chegando agora, pô, Flavia, cara, está no maternal. A gente vai trabalhar com vocês nesse processo de amadurecimento e tudo mais, para que vocês sejam promovidas aí para estender a dieta da longevidade, né? Que é o que, se vocês tiverem aí, a gente tem aí bastante material lá na plataforma, tem material sobre a dieta da longevidade, mas a gente primeiro precisa dar os 10 passos. Os 10 passos para uma vida saudável, e a gente vai ficar nesse processo agora intensivão, correndo atrás de estruturar isso na rotina de vocês, negociando isso, mostrando a importância. Doutor, eu parei de dormir, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Né? Por quê? Porque essa etapa é a etapa de transformação. É onde eu entro na primeira fase, que é a fase da consulta, do diagnóstico. Eu faço o diagnóstico com vocês, eu mapeio todo o processo, entrego para as meninas. Vocês ficam 30 dias ainda tentando se adaptar a essa primeira fase, assim que a gente faz com vocês, e no segundo momento vocês migram para a parte de lifestyle, de estilo de vida, que eu falo que é 80-20, porque 80% acaba sendo o peso desse processo, ele é a alimentação. Aí, nessa segunda fase, vocês vão conhecer quem é vocês, geneticamente quem é vocês, né? Epigeneticamente também quem é vocês, e o impacto do epigenético no seu estilo de vida, o impacto no sono, na sua atividade diária, na sua memória, na sua concentração, no foco, no seu ganho, no seu perda de massa muscular, o impacto do microbioma no seu ganho de peso. Eu tenho histórico de paciente que é bem interessante isso, paciente, quando a gente identificou o epigenético, a paciente, ela trabalhava embarcada e ela jantava meia-noite. E fazia exercício, era tudo bonitinho. Quando eu troquei ela para diurna, né, a gente mapeou isso no meio epigenético, quando eu botei ela para diurna, jantar às 7 horas da noite, ela trabalhava à noite, modulamos o gene dela com medicamento, suplemento para isso, modulamos isso, a paciente emagreceu. Então, quando a gente consegue fazer esse casamento, que é nesses próximos 4 meses, aprofundando cada vez mais os nossos conhecimentos em você, e você trazendo essa perspectiva, porque você está ali se dedicando, né? Você está ali aprendendo, se aprimorando. Então, quando a gente está nesse processo ali, eu avaliei seu gene, avaliei quais são os seus mecanismos de estilo de vida epigenético que você tem hoje, é o estresse, é o sono, e aí a gente, nas próximas etapas, o que a gente começa a entender melhor o seu metabolismo, o que a gente vai fazendo? A gente vai tirando as cápsulas, né? A gente vai reduzindo esses antioxidantes aí, a gente consegue reduzir o envelhecimento, o ferrugem, a gente consegue botar um pé no freio, e aí eu, como médica de fora desse processo com vocês, eu consigo ter segurança, viu, meninas? Consigo ter segurança e já desmamando, retirando os suplementos do paciente. Então, o projeto que a gente fala começa lá atrás na consulta, no diagnóstico, né? Entendendo quem é você, fazendo o diagnóstico primário, avaliando os exames, o estresse oxidativo, baseado na idade, no epigenético, a gente faz isso, e depois
a gente começa a seguir numa nova etapa, que é a etapa de conhecimento, né? É a etapa do mapeamento genético, é a etapa da nutrigenômica, é a etapa de estruturar os passos para uma vida saudável, que é a mudança, reorganizar o sono, reorganizar o microbioma, é nessa etapa, tirando os nutrientes que são agressivos para o seu, né, para o seu trato gastrointestinal, tirando os alimentos que não vai te ajudar em nada, né? Quando a gente pensa assim, um pastel tem 120 calorias e uma laranja tem 150, ok, mas aqui é rico em antioxidantes, né? Tá na moda agora os senolíticos, que são os bioflavonoides, e a casca de laranja é rica em bioflavonoides, enquanto quando as meninas vêm com chazinho de casca de laranja que você ia jogar fora, raspa a casca de laranja e bota em cima da salada e do frango, porque é rico em bioflavonoides, senolíticos aí, que inibem o envelhecimento celular, elas dão isso para vocês, elas vão entregar isso para vocês, mas aí vocês falam, daqui a pouco vocês não vão estar usando mais. Então, aprender faz com que vocês introduzam, por quê? Porque vocês vão tomar gosto por aquilo ali. Né? Eu vou fazer um molinho de salada, vou botar casca de laranja ali em cima, porque ela é rica em senolíticos. Aí você já sabe que está ali o bem que está fazendo. E seu corpo começa a receber esses antioxidantes de outra forma, que não são só cápsulas. Ele consegue te entregar esses antioxidantes, melhorar a sua mitocôndria numa fibromialgia, melhorar a resposta, né, ao crescimento muscular, numa menopausa, numa sarcopenia. E aí você começa a desinflamar o seu corpo. E eu, nesse projeto, aí, depois desses 4 meses, ao longo até desses 4 meses, a gente consegue ter segurança e retirando a medicação, desde que o paciente continua dentro do processo da rotina, do estilo de vida. Ele consegue estruturar uma rotina e ir embora. Né? Então, eu vou encerrando aqui essa primeira fase para a gente poder conversar um pouquinho mais, e eu vou comentar um pouquinho sobre o meu caso clínico, né? Porque eu gosto muito de citar o meu exemplo, e as mentorias são para isso, para a gente se conhecer um pouquinho mais. E eu venho de um histórico, né? Que nem eu falo, eu era da área de dermatologia, medicina estética, eu era muito presente nessa área, tinha centro de laser, fazia tratamento, deixava a mulherada toda bonita. Naquela época, eu já percebia que tinha pacientes que respondiam não laser de rejuvenescimento, o paciente não fumava, tinha uma vida tranquila e não tinha resposta, às vezes, ao tratamento. Eu falava, sua pele vai ficar linda. Aí a paciente chegava igual maracujá murcho, coitada, doutora, não adiantou nada. Como eu tinha endocrinologia também como base, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa por trás, que podia ser hormônio, podia ser o estresse oxidativo e tudo mais. E aí, um dia, eu sentada num congresso, eu fui dar aula de laser de CO2, né? Eu era palestrante na época, e fazia treinamento, era speaker da DECA. E aí eu sentei numa aula e fiquei sentada lá, ajeitando os slides para apresentar, né, no congresso, ajeitando a cara das mulheres lá para ficar bonita, né? Não passando Photoshop, que eu não sabia. E uma vez eu fui estudar, sentei na sala, a sala vazia, e fui ver os disruptores endócrinos. Como que o meio ambiente interferia nos nossos hormônios, desregulando nossos hormônios. Gente, peraí, que negócio interessante é esse? E aí eu comecei dali, né, nesse próprio congresso, que era de medicina estética e ortomolecular, estava começando isso naquela época, 15, 17 anos atrás, eu comecei a estudar o estresse oxidativo, fiquei encantada, e esperei ter uma pós no Rio de Janeiro. Nesse mesmo caminho, trabalhando muito, minha glicose descompensou, eu era aquela seca, eu queria pesar X quilos, né? Vivia correndo igual uma maluca em cima da esteira, comia biscoito creme crack, tomava chá. E ali eu comecei a desenvolver sarcopenia e minha glicose descompensou. Magra com a glicemia descompensada. Entendeu? Então, ali eu tive que parar, quando a gente fala que a doença ela pode levar a gente para transformação ou não. Me lembrei daquela palestra, daquela vontade que eu tinha. Eu falei, gente, eu sou endócrino também, é uma especialidade que era segundo plano, second plan, e a doença fez com que eu puxasse a endocrinologia para frente. Né? Fui fazer ortomolecular, fiz medicina ortomolecular no Rio, com a equipe do Dr. Efraim. E depois eu falei assim, não, nem tudo na vida é cápsula. Fui para São Paulo, para a Abram, para estudar na Abram, né, nutrição médica. Por quê? Porque eu já era da Santa Casa, na Santa Casa era aquela dieta para diabetes, igual para todo mundo, eu queria aprender algo novo. E eu me lembro bem que a gente tinha que apresentar aquelas monografias, aqueles TCC, né, com uma turma, era 250 alunos, turma A, B, C, D e E. Era muito médico, era muito, na época a nutrologia estava
bombando. E aí eu peguei e os temas eram sorteados. A gente recebia o tema por e-mail. Como é que é a vida, né? A gente recebia o tema por e-mail. E aí eu recebi o tema, era alguma coisa ligada à ginecologia e obstetrícia. Eu acho que era até mais ligado, eu nem me lembro o tema, nem me recordo o tema, era ligado mais até à área de obstetrícia, a área que eu nunca botei a mão, gineco, talvez, endócrino, alguma coisa ali, e veio escrito assim para mim, sarcopenia. Aí eu, gente, que diacho é esse? Eu nunca tinha ouvido falar desse nome na minha vida, né? 2015, isso, 2014, 2015. Eu falei, gente, que tema é esse? Que loucura! E ali eu estava no início da pós ainda, a gente tinha que desenvolver o TCC ao longo de um ano, 7, 8 meses, assim. E ali eu comecei a estudar a sarcopenia. E hoje eu vejo que a sarcopenia, né, faz parte da minha vida, né? Toda hora ela vai me seguindo. Foi ela que me deixou doente, foi ela que foi parar na branca, eu tive que sentar para estudar, eu consegui entender a doença e tudo mais. Hoje eu tenho segurança aí para tratar, porque eu me tratei também, eu mesmo fui meu ratinho de laboratório. E depois eu fui, fiz longevidade, estilo de vida, e venho para a Europa para poder estudar. Aqui eu entro com o TCC de sarcopenia, eu sou aprovada aqui no mestrado de gerontologia social, e eu começo a estudar e tentei um trabalho numa área que não era sarcopenia. A Universidade do Minho não aceitou e eu tive que pegar o trabalho e levar para a Universidade do Porto, que foi o trabalho sobre massa muscular e sarcopenia. Voltei para a sarcopenia de novo. Então, esse é o meu destino. E a sarcopenia, a gente trabalha a questão do envelhecimento da mulher, né? Então, o nosso público maior de atenção e foco é no envelhecimento feminino. Eu trabalho já nessa área desde 2014, podendo dizer assim, né? 2014, 2015. E o nosso foco é preservar a massa muscular das mulheres. Eu acho que ao longo da vida dela toda, fazendo com que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da mulher, porque o empobrecimento da massa muscular, o envelhecimento muscular, leva a danos catastróficos na vida da mulher, no próprio envelhecimento dela, nas doenças cardiovasculares, Alzheimer, doenças geniturinárias também, doenças, diabetes, né? A gente vê muito hoje a questão da perda da massa muscular e alteração de glicemia também. Por isso que por eu estar muitos anos pedalando nessa área, eu sou muito audaciosa e eu prescrevo insulina para o paciente precoce, né? Eu faço muitas coisas assim, porque a gente sabe que a gente precisa preservar músculo em vocês. Então, por isso que a gente tem o projeto, o programa Viva Leve, apesar de ter homens também, a gente tem a saúde masculina dentro da nossa contextualização, mas o grupo é focado basicamente aí no público feminino, onde a gente vai estar trabalhando todas essas questões do envelhecimento, da sexualidade, né? As questões que nem a gente já tem falado em lives, da menopausa, das prevenções aí da menopausa, e trabalhar com vocês nesse circuito de entregar mais dentro desse caminho. Por quê? Porque o nosso público, realmente, por ser as mulheres, a gente quer trazer vocês para o equilíbrio metabólico dentro do processo do envelhecimento e ter liberdade, acessibilidade aí para que vocês envelheçam com mais, a gente fala de dignidade, né? Vamos dizer assim, porque envelhecer, né, com Alzheimer, com demência, em cima de uma cadeira de roda, que é o que a gente vê muito aqui, os lares hoje aqui em Portugal são depósitos de idosos, né? Infelizmente, pacientes que hoje não sabem nem, não conhecem nem mais sua própria identidade, vamos dizer assim, que é o envelhecimento cerebral, é muito triste, e isso está diretamente associado com o nosso estilo de vida e com as doenças crônicas, tá? Infelizmente, a Europa hoje caminha para talvez uma oportunidade de melhorar o impacto do envelhecimento, mas pouco se faz ainda também nessa questão do circuito de prevenção. Então, mas a gente tem aí grandes exemplos para a gente. Eu tive há 2 semanas aí, já estou terminando aqui, fui ver Top Gun, não sei quem gosta aí da geração de quem gosta, e cada dia mais fico apaixonada lá pelo Tom Cruise, como que ele está envelhecendo bem. O Val Kilmer faz uma cena com ele, você vê os homens da mesma idade, um que investe em saúde e o outro que teve pouco investimento ali ao longo da vida dele, se deparou com câncer, doença, né, e tudo mais. Pelo que eu li, foi um profissional que passou um tempo da vida, fumou, teve tabagismo, teve outras coisas associadas. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, a questão do envelhecimento bem-sucedido e do envelhecimento positivo. Então, aqui presente hoje, né, nessa primeira aí, jornada do lançamento aí desse novo grupo,
né? Sejam bem-vindas aí. E quem está gerenciando a equipe de vocês hoje é a Lohane, né? E a Raíssa, que vai ficar com esse grupo aí de vocês, nessa proposta. Olá, boa noite. Sejam bem-vindas aí. Raíssa, Lohane, pode se apresentar aí um pouquinho, falar, porque hoje eu já falei demais, vou beber uma aguinha aqui agora, para vocês se apresentarem, dar as boas-vindas aí para as meninas, e depois a gente abre aqui para a gente discutir um pouquinho aí sobre o projeto delas, o que cada uma deseja aí dentro desse projeto aí do Passo para uma vida saudável, né? Da longevidade aí com saúde, tudo mais aí. Sejam bem-vindas, então, doutora Lohane e doutora Raíssa, que são as nutricionistas e coach de lifestyle, de estilo de vida, que está aí com o projeto desse grupo que está chegando agora, aí, o grupo desse mês, né? Sejam bem-vindas aí, meninas. Vai falar primeiro? Obrigada, doutora. Pode falar, Raíssa, fica à vontade. Tá bom, gente. Tá bom. Boa noite, meninas. Me apresentando, acho que a maioria de vocês já conhece, já tive contato com a Isabel, com a Ju. Sou nutricionista do programa Viva Leve, atuo junto com a Lô. Nosso principal objetivo aqui é ajudar nos hábitos de alimentação de vocês, a melhora. Assim como a Flaviane disse, tem no curso Passos, a alimentação é um dos pilares para uma longevidade bem-sucedida, né? Então, a gente está aqui para ajudar vocês a entenderem o que vocês estão passando, como melhorar a rotina de vocês para atingir esse objetivo que é a longevidade e sucesso. A gente não trata só com vocês de entrega de cardápio, mas é uma mentoria, ensinar como vocês podem caminhar com os próprios passos, entender quais são as melhores opções a serem escolhidas, entender o motivo de você estar incluindo aquele padrão de cardápio individualizado para você, e melhorar a qualidade muscular, assim como a Flaviane falou, outros aspectos, sono, equilíbrio intestinal, e é isso, basicamente. Oi, deu ruído aí na sala. Pode falar, Lô. Oi, Lô, teu som tá ruinzinho. Teu som tá ruim. Você estava tão bem aí falando. Vê se ficou direitinho. Enquanto isso aqui, eu vou me estendendo aqui um pouquinho com a Raíssa. Alô, vê. Oi, melhorou? Sim, foi seu Voltou. fone. Isso. Tudo bem. Acho que foi o meu fone que deu problema. Estão me ouvindo? Perfeito. Boa noite, meu nome é Lohane, né? Eu sou gestora e coordenadora do programa Viva Leve. Alguns rostinhos aqui para mim a gente já conversou, já dialogou um pouquinho, então eu creio que aqui algumas já me conhecem, né? E a gente vem, quando a gente faz a apresentação do programa, a gente vem, põe umas figuras, né, para a gente poder se identificar, né, a gente poder conhecer o paciente um pouquinho e a gente começa a perguntar, né, como é que é o seu sono, né, como é que está a sua alimentação, você sente dor, né, você está conseguindo emagrecer, como é que é a sua libido? Aí tem uns pacientes que dizem assim, olha, eu durmo bem. Aí eu falo, durante o dia, como é que é? Né? Não, Lohane, eu durmo bem, mas durante o dia eu não tenho disposição, eu fico cansada. E aí a gente começa a conversar sobre os motivos, né? As causas, né? Porque está tomando os remédios, está em tratamento, mas tem algo que ainda está descompensando, né? Não está fluindo corretamente. E aí a gente quer trabalhar o quê? Facilitar a rotina do paciente, que ele possa ver, né, a sua saúde, que ele possa ver um resultado, que ele não venha ao longo do caminho se cansar, né? Porque aí estou fazendo tudo direitinho, mas aí eu não estou vendo o resultado, como a doutora Flaviane até comentou, né, sobre
uma paciente que trabalhava embarcada, fazia tudo direitinho, mas não via resultado. Então, hoje, o nosso objetivo do programa Viva Leve é poder pegar o paciente pela mão, caminhar juntos ali, ver o que não está funcionando, ver aonde a dificuldade do paciente. Às vezes, tem uma alimentação excelente, mas aí quando a gente vai ver os exames, né, tem uma dificuldade com a insulina, e aí a doutora Flaviane entra com o medicamento, e a gente, com a nutrição, com a alimentação adequada, e a gente quer o quê? Desinflamar o paciente. E aí a gente começa a ver, durante a semana, uma melhora. A gente começa a observar, perguntar como é que você tá? Como é que tá o seu... Olha, tô me sentindo bem, tô com disposição, tô indo treinar, tô fazendo atividade física e eu tô bem. Esse é o nosso objetivo. Porque quando o paciente chega no programa, ele chega dependendo de tudo, dependendo de remédio, né? Dependendo de dietas ao qual não tem sucesso. Quando a gente vai até conversar um pouquinho da dieta, né, Raíssa? O paciente já está desanimado. Ai, mas comigo não funciona isso, não adianta. E aí a gente quer pegar o paciente pela mão e dizer assim, não, tem solução. Chega, né? Você não vai mais viver uma rotina, um trabalho ao qual você não vai ver resultado. A gente quer que o paciente se torne o quê? Independente. Que não venha viver dependendo. A gente pega o paciente dependendo de tudo, né? Dos médicos, de tudo. Mas a gente quer, ao longo desse caminho, tornar o paciente, tornar vocês, mulheres, independentes, né? Que vocês possam olhar e dizer, não, eu me conheço, hoje eu sei aquilo que me faz bem, aquilo que faz mal para o meu corpo, eu conheço o meu estilo de vida, né? Hoje eu aprendi aquilo que faz bem para mim, porque quando o nosso corpo está funcionando e está tudo conectado, tudo bem, né? A mente, o corpo, o que acontece? Tudo flui, sabe? O estilo de vida vem de uma forma fácil e você não quer perder isso, porque você está vendo o resultado. Você está se sentindo bem, você está indo dormir bem e acordando bem, sabe? É um estilo de vida. É isso que a gente quer trazer para os nossos pacientes, né? Que não venha a ser um peso, uma carga. Ao contrário, que durante o programa, o peso, a carga venha a estar saindo de você e você se torna uma pessoa leve, sabe? Tranquila, tem essa tranquilidade até mesmo para o envelhecimento. Que quando ele bater na porta, não vai ter dificuldade esse envelhecimento, mas ele vai chegar de uma forma saudável, né? Como a doutora Flaviane vem falando muito do climatério, da menopausa. O nosso objetivo é o quê? Que isso bata na sua porta, mas que você esteja preparada. A mulher vem estar preparada. Hoje, as pacientes, a gente entende um pouquinho o processo, sabe como que passa, né? Algumas dificuldades, e a gente está trabalhando nisso para quê? Para lá na frente ela poder ter essa facilidade de poder olhar e dizer assim, não, eu me tornei totalmente independente, né? Hoje eu olho para mim e eu não dependo mais de um estilo de vida que era cansativo, de um peso, uma falta de libido, dores no corpo, sabe? Um cansaço. Não, hoje eu sou uma nova mulher. E é isso que a gente quer entregar para você. Esse é o programa, esse é o nosso objetivo. Que você veja o melhor em você e é possível investir em você de uma forma saudável. Não sei se a doutora Flaviane está, para a gente poder abrir. Não, tô aqui. Não, isso que até que você falou, Lohane, é uma coisa bem interessante, porque assim, hoje eu tenho muitas dificuldades. As mulheres, às vezes, elas têm oportunidade de terapia de reposição hormonal, né? E eu não consigo fazer, porque elas chegam já com 50 e poucos anos, assim, vamos brincar, né? Muito escangalhada. Então, às vezes, a gente tem o medo, às vezes as mulheres ficam assim, eu não faço reposição porque eu tenho medo de câncer, mas às vezes elas estão tão inflamadas, obesas, descompensadas, que, na verdade, elas vão ter doença cardiovascular, diabetes e câncer
pela própria condição que ela chega à menopausa. Por isso que é importante a gente começar cedo, com 40, 30 anos, cuidar da saúde. Se eu tenho um sobrepeso, não tem idade para você começar a cuidar da sua saúde. Porque se você chegar lá na frente já com uma saúde muito ruim, muito precária, a gente não salva vidas, né? A profissão não é salva vidas, a profissão é médico, nutrição, é nutricionista, a profissão é... É mais de forma de prevenir do que... Exatamente. E a gente conseguir construir um novo alicerce na segunda fase da vida, né? O segundo alicerce é dar oportunidade de manutenir a questão das funções corporais, manutenir o hormônio, manutenir o útero, manutenir o músculo. A gente precisa manter isso por mais um tempo de atividade. E se a paciente ela não tem os cuidados com a saúde, se ela não cuida, se ela... Flavia, entrei na menopausa agora, dá tempo, corre atrás do prejuízo, a gente consegue fazer. Mas esperar entrar na menopausa, está super inflamada, a menopausa vai fazer com que aumente a circunferência abdominal, ganhe mais peso. Se você hoje reclama que você está com 30, 40 anos, que você não consegue emagrecer, gente, olha, senta e chora, porque na menopausa é muito pior. Né? A gente que é mais velha, que está aqui na sala, a gente nem pode se levantar aqui a mão, aí a gente olha as pessoas mais velhas e fala, gente, como era muito mais fácil quando eu era mais nova. E hoje está sendo muito mais difícil. Por quê? Porque a gente vai passar por essa transição inflamatória aí da menopausa, né? E depois tem pacientes aqui na sala também mais velhos que começam no catabolismo muscular, começa a perder toda a massa muscular. O castelinho, aquilo que eu falei, começa a desmontar. Bom, então eu acho que é isso, né? A gente encerrar aqui para abrir para as pacientes darem até... tirarem dúvida, darem os depoimentos nela, a gente falar um pouquinho sobre isso. E essa é a proposta do programa Viva Leve. Né? Ele começa com as minhas consultas, com diagnóstico. Sim, precisa de um diagnóstico médico, precisa de um planejamento para onde eu vou seguir, e a gente tem todo esse conhecimento para dar essa estratégia de começar, né? E, às vezes, mais gostoso que seja o começar é dormir, é caminhar, é lazer, é passear, porque num ambiente muito estressor, eu preciso, às vezes, desestressar para eu começar a trabalhar, preparar a cama, vamos dizer assim. Né? Então, o primeiro passo é realmente fazer o diagnóstico, passar pela consulta do médico, avaliar o estresse oxidativo e tudo mais. Esse é o mecanismo de prevenção, né? Que quando a gente fala fazer, eu vou lá, fiz mamografia e não deu câncer, mas você dorme bem? Você come bem? Como é que você alimenta o seu corpo mal? Então, essa planta ela vai adoecer. Né? Não, mas meu exame está bom. Ok, querida, mas a planta vai adoecer. Não tem outro caminho. Você não nutre, não bota para pegar sol, você não dá, não hidrata. Vê a imunidade, vive resfriado, vive doente. Exatamente. Então, assim, essa planta ela vai adoecer, essa árvore vai adoecer. Você está só esperando aí a doença chegar. Você está ali dando, né, só se entregando para fazer o exame e adiando o inevitável. Então, quando a gente tem esse processo estabelecido, vou fazer o diagnóstico, vou avaliar minha saúde, como é que está, vou consertar o meu mecanismo epigenético, deixa eu olhar para o meu gene, o que eu nasci com tic-tac batendo errado, eu nasci com um monte de tic-tac errado, né? Eu nasci com gene de obesidade, eu nasci com gene da diabetes. Tentei ser vegetariana, uma experiência que eu tive aí 6, 7 meses da minha vida, e o vegetarianismo piorou a minha condição metabólica. Pode ser uma dieta bom para um, mas não é para outro. E eu me encontrei depois numa dieta, que eu não vou falar hoje na mentoria, mas eu me encontrei, depois eu estudando, eu encontrei, não foi a dieta do tipo sanguíneo, não, mas eu encontrei depois uma estratégia voltada para o meu gene, né? O gene da massa muscular, é o gene que eu tinha deficiência, é o gene do diabetes, é o gene do GLUT4. Eu consegui uma estratégia nutricional, eu brincando disso na live, eu falei, gente, eu não respondo a dieta low carb, eu não respondo a dieta tal, eu não respondo a dieta tal, o que sobrou para mim? Aí outra médica falou assim, passar fome ou cortar os pulsos, ela ainda brincou assim. Então, a gente consegue, dentro desse processo, né, estruturar uma personalização para vocês sem sofrimento. E, às vezes, você está engordando porque você tem microbioma ruim, né? Porque você Fora os hábitos que também mudam, né? Alteram os genes. Exatamente, perfeito. E aí que a gente entra também. De epigenética e genética, perfeito, aí é onde que a gente entra. Exatamente, protegendo aquele gene defeituoso, que às vezes não tem jeito, vai ter que tomar umas pílulazinhas, antioxidantes. Eu tomo minhas pílulas, meus antioxidantes estão aqui, ó, da noite, da night,
boto lá no copinho, acabou, não tem jeito, porque eu tenho que modular o gene que está ruim. E eu preciso, às vezes, só com alimentação eu não consigo. Mas eu consegui encontrar dentro do meu vasculhando o meu perfil, né, genético, eu consegui encontrar um perfil alimentar melhor que eu me adaptasse. Aí não tem jeito, cai a ficha e a gente vai se adaptando a essas nossas mudanças. E aí o que eu quero dizer é que as meninas fechando aqui para a gente, o nosso programa está aqui, né, é um programa... eu costumo dizer que ele não é multidisciplinar, ele é interdisciplinar, porque você jamais vai ver dentro de um programa um médico se comunicando com a equipe, que nem vocês têm aqui, toda essa questão integrativa, traduzindo os seus sintomas, suas dificuldades do dia a dia, junto com a equipe, né? Vocês não vão ter isso, vocês não vão ter essa interdisciplinaridade no nosso programa, não tem. Além disso, a gente se preocupa sempre estar deixando o conteúdo pronto para vocês, né? Para vocês facilitarem o seu aprendizado no dia a dia. Aliás, eu vou estar até convidando vocês para o nosso próximo encontro aí, que vai ser a live com a doutora Raíssa e com a doutora Lohane, né? Já vão apresentar a live aqui no o próximo encontro aqui com vocês, e a gente passa 4 meses, vamos dizer aí, estruturando vocês para essa nova fase, e depois é igual aquela águia, né? A gente joga o filhote para ver se ele está voando sozinho. Se ele não tiver, a gente resgata o filhotinho e bota para cá, ou se ele tiver uma outra extensão que ele precisa avançar um pouquinho, com uma patologia que precisa de mais cuidados, a gente prolonga um pouquinho mais essa etapa aí. Então, é o intensivão de 4 meses que o programa propõe, com conteúdos, acesso a vocês, a material, que vocês vão estar desfrutando aí, podendo assistir a hora que vocês tiverem oportunidade, para que vocês construam todo esse castelinho que a gente fala aí de oportunidade, para que vocês montem o seu envelhecimento bem-sucedido. Bom, encerrando aqui, a gente vai estar deixando aí, quem quiser, quem se interessar também, quem está na live aí, quem se interessar também, estiver assistindo depois, essa live depois, pode estar procurando a Lohane para tirando as dúvidas com ela, tá? Porque a gente vai fechar aqui, as dúvidas dos pacientes não vão ser gravadas, aí vocês podem estar procurando a Lohane depois, né? Quem não assistiu a live, pode estar procurando a Lohane depois para estar personalizando essas queixas e organizando aí o projeto de vocês, tá? Nosso próximo encontro, a gente faz encontro a cada 15 dias, né? Quem está no programa participando aí dos encontros a cada 15 dias. O nosso próximo encontro vai ser sobre, a gente já definiu o tema, né? Vai ser dia 28 sobre desrotulando. Desrotulando. Então, daqui a 15 dias, a gente vai estar aí no Desrotulando. É bem interessante essa proposta, né, que a gente traz, é uma necessidade aí para vocês. A gente se encontra, então, daqui a 15 dias. Quem quiser saber mais, então, informações sobre o programa Viva Leve, né, aí pode estar procurando também a Lohane, que ela é que faz a identificação de vocês, porque a gente tem planos, né? Não é igual para todo mundo. Tem um avançado, tem um advanced aí, o pessoal que está mais... Ai, Flavia, eu já sei, já como, já faço, eu quero participar, quero fazer uma programação mais avançada, focada para o meu GEM mais avançada, ou, olha, eu não sei nada, eu estou chegando aqui do zero. Então, a gente tem esses programas aí, a gente consegue adequar bem para que a gente receba vocês aí de braços abertos pela necessidade de cada um, né? E é duro aprender, gente, eu tive que aprender, eu sei o quanto que é duro, por isso que hoje eu me dedico a estar aqui hoje com vocês, né? Fazendo com que vocês gerem esse mecanismo aí de mudança, tá bom? Bom, agradeço, então, a presença de todos, vamos abrir aí as perguntas, quem estiver na sala, tá? Para a gente poder dar continuidade, então, à nossa mentoria de hoje, tá? Para quem já assistiu, vou encerrar aqui a gravaçãozinha. Vamos lá.